Bom dia, gente. Bom dia, Sandro. Você foi me resgatar lá, né? Sem trocadilhos aqui com o Hamilton, mas não me achou, né? Vou pagar seu almoço depois, tá bom? Bom dia, meus irmãos queridos. É bom demais estar aqui com vocês. Eu mando saudações lá de Minas Gerais para vocês, né? E da Sara, minha esposa, que ficou porque amanhã ela trabalha cedinho, não ia dar tempo de chegar. E aí ela ficou lá e mandou beijinhos, a segunda expressão que ela usou, né? Beijinhos para eles. Então eu estou mandando aqui para vocês. É bom demais estar aqui com vocês na casa. Eu cheguei atrasado, quase que eu parei na igreja vizinha aqui. Falei, já que eu não acho essa igreja, eu vou nessa mesmo, né? Mas aí o cara falou, tem uns motoqueiros ali. Falei, deve ser lá, né? E aí a gente chegou aqui. Meus queridos, a última vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho para vocês. Ô Sandrão, põe umas fotos aí para a gente olhar. Bom, essa é uma foto nova de um fotógrafo profissional, chique, que é o Tato. Ele foi conosco para Uganda, num campo de refugiados. Eu quero dar um passeio pelo que a gente tem feito lá. Assim você se inteira e talvez você vá compreender melhor, beleza? Ô Sandrão, você vai passando assim, eu dou um joia aí. Ó, quem é esse que vos fala? Olha eu ali, com a camisa, eu estou em luto hoje, né? Com a camisa do Palmeiras. Em luto, né? Porque a vida está complicada desde ontem, né? Mas é bíblico, o Salmo 92 diz, os justos florescerão como Palmeiras, né? Então, por causa disso, estou ali. Olha, eu novinho na construção do templo da igreja presbiteriana. Pensa, esse cara é crente mesmo, estava lá ajudando na obra. Desse tamanho, eles já trabalham escravo, já infantil, né? Aí a gente estava construindo o templo, está lá até hoje. Sou membro dessa igreja até hoje, não me expulsaram, né? Pode passar, Sandrão. E aí, com 17 anos, eu fui para Jocum. Ó, aquele cara de laranja sou eu, magro. Eu não tinha conhecido ainda a feijoada nessa época. E olha só, eu coloquei ali em amarelinho para puxar o saco. Olha a camisa que eu estou usando. Resgate. Que isso, cara. Você viu? Mas isso foi coincidência. A única foto que eu achei da Jocum tem a camisa do Resgate. Eu não queria uma da oficina G3, né? Calypso, né? Sei lá, né? Bom, tá jóia. E aí, 17 anos, eu fui para essa missão. É uma agência missionária. Porque na igreja presbiteriana é o seguinte, você tem um chamado, por exemplo, os caras te mandam para o seminário para você ser pastor. E na minha igreja, o meu pastor olhava para mim e pensava, pelo amor de Deus, se eu mandar esse menino para o seminário, ou estraga o seminário, ou estraga ele, né? E aí ele me mandou para uma agência missionária chamada Jocum, vocês já ouviram falar? Eu nem sabia o que era, esse nome eu achava que era uma entidade do candomblé, né? Jocum. Né, mas vamos embora, né? E a gente foi, e foi super legal, fiquei lá 10 anos. E, bom, depois de lá, eu fui trabalhar na Cracolândia, aquela ali é minha amiga, pode passar, vai, que essas fotos é feia. Oh, o cara deu um zoom. Bom, na Cracolândia, na Missão Sena, acho que vocês já ouviram falar, né? Fiquei lá um tempão na Missão Sena, eu trabalhava exclusivamente com essa moçada aí, bacana. Bom, aí um montão de palestras pela Jocum de Brasília, que aí a gente foi lá para fundar uma base, e depois a Escola de História e Política do Avalanche, que a Sarinha esteve lá, se converteu lá. E esse é o Núcleo Esperança, que é uma ONG de Anápolis que cuida de crianças com câncer, por isso que a gente está todo mundo carequinha. E a Atini, que cuida dos indígenas em Brasília. Rapaz, né, nós trabalhamos demais, dá conta. E tem mais uma aí ainda, que é a mais legal de todas, que até banda a gente formou. Uma banda muito legal, assim, 3 notas, meio punk, assim, então uma banda de rock. Pode passar, Sandrão? E aí aconteceu um milagre que eu casei. Oh, aleluia! Então, irmão, você não casou ainda, faça missões. Você casa. Bom, e aí a gente foi trabalhar com as crianças bruxas da Nigéria. Toda essa meninada aí. Bom, o que acontece lá? Os líderes religiosos, nos nossos dias, eles cobram um valor muito alto. A última vez que eu olhei era R$ 4.200 para desbruxificar uma criança. Então eles dizem que se você não está tendo prosperidade, ou se você está tendo muitas doenças, a culpa é de uma criança que está roubando de você a prosperidade ou a doença, aliás, a saúde, né?
E aí eles cobram um valor para tirar o suposto espírito de bruxo desses meninos, R$ 4.200. Se a família não tem condição de pagar, é comum as famílias abandonarem os filhos, porque eles ficam estigmatizados na comunidade religiosa. Então ninguém mais vai vender para essa família, né? Se a gente tem um bruxinho em casa, ninguém vai vender para a gente, porque eles acreditam que você é contaminado, se você for cuidar, entre aspas, dos bruxos. Então eles ficam marginalizados e são assassinados, abandonados e assassinados. A gente trabalhou com eles lá. Para você ter uma ideia, esse é um congresso que eles estão convidando lá na Koboko Night, né? Uma noite profética de fogo e milagres. Meu pai, aquela bruxa tem que morrer. Então esse é um evento cristão para que eles falam que espiritualmente eles matam os bruxos. O problema é que o pessoal leva na literalidade, né? E mata mesmo as crianças. Por favor, Sandra, é mais um evento aí, né? Isso é para mostrar que existem eventos ainda nos dias de hoje sobre a bruxificação de crianças. Pode passar. Isso aí é o que acontece com elas. Não dá para ver muito bem, mas essa menina recebeu uma machadada na cabeça. Por favor, mano. Aí os bracinhos quebrados na sessão de desbruxificação dentro da igreja. Né? Essa Mary que teve o rosto queimado com ácido. O Bobozinho que era abandonado, né? A gente viu um vídeo da última vez sobre ele. E aí o Tuco, que é um irmão querido, junto do Bobó, quando ele foi levado para fazer uma cirurgia, ele tinha um prolapso retal, que é uma desnutrição tão grave que o intestino sai pelo ânus. É comum que as crianças tenham isso lá. Bom, esse sou eu e o Israel, nome bonito, né? Israel. E a Sara, que até destoa aí no meio da galera, né? Destaca, aliás. E, bom, esse é o nosso orfanato hoje. Nós temos 40 crianças. Todas elas foram resgatadas da bruxificação dos pastores dos nossos dias, né, infelizmente. Bom, aí a gente escreveu um livrinho no final do ano passado contando essa história, e eu descobri que por causa do livro era bom não ir à Nigéria, porque eles estavam dificultando a entrada e permanência de missionários lá, e provavelmente a minha, porque eu estava contando o que está acontecendo. E a partir de então a missão não parou, a gente só trocou de geografia até que as coisas acalmem lá na Nigéria, né? E nós fomos para Uganda esse ano, cuidar dos refugiados lá. Lá tem um dos campos de refugiado, chama Ramawanja, tem 64 mil pessoas. Não é o maior campo de refugiados do mundo, o maior fica no Quênia e tem 420 mil pessoas. Né? A crise dos refugiados que a gente está vendo nos nossos dias, essa crise já existe na África há muito tempo. É que na África não tem problema, né? O problema é quando começa a ir gente para a Europa e assusta o mundo. Mas lá na África, para você ter ideia, esse campo de refugiados existe há 17 anos. Então faz 17 anos que as pessoas estão fugindo dentro do próprio continente. A maioria dos refugiados em Uganda são do Congo. E o Congo está em guerra há mais de 20 anos e é o conflito mais sangrento depois da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem ideia, né? Então, mais de 6 milhões de pessoas. É muita gente que já foi morta nesse conflito. Bom, esse é o campo de refugiados, a hora da distribuição dos alimentos, para você ver como que é tão complicado. Aliás, eles não chamam de alimento, eles chamam de ração, que é uma ração que a ONU entrega, que é só para sobrevivência mesmo. E essa é a água que eles tomam. É uma água de poça. Aqui a gente tem as de poço, lá é de poça. Choveu, fez poça, você pode ir lá e tomar água, e eles colocam nesses garrafões. E esses são os pequeninos da igreja que começou dentro do campo de refugiados por um pastor muito gente boa, ele chama Safari, porque ele morava perto de um safari na África. E ele é refugiado congolês, fala 5 idiomas, e ele foi para Uganda fugindo da guerra, e perdeu um filhinho no caminho, e nasceu outra filhinha, né, que ele chamou de Êxodos, é o nome da menina, Êxodos, muito bonito. E ele começou essa igreja lá, uma igrejinha muito pequenininha, e que, já passou, e que está cuidando de órfãos, tem 300 órfãos. Então eles pediram ajuda aqui para nós,
para que a gente ajudasse a construir uma casa para 40 crianças. Nessa casa eles vão ensinar marcenaria, vão ensinar a soldar, vão ensinar trabalhos assim que funcionam bem lá em Uganda, para que esses meninos possam sair do campo de refugiados. Eles entenderam que a guerra não vai ter fim, então eles vão precisar trabalhar para poder sair de lá. E é a ajuda que eles nos pediram: vocês do Brasil, vêm aí e ajudam a gente a ensinar esses meninos a ser alguma coisa na vida, né? Eu achei muito legal uma igreja preocupada com o futuro das crianças, né? E aí a gente foi para lá e estamos dando essa força agora em Uganda. Bom, e em Uberlândia, onde eu moro, a gente trabalha com Religou, que aí atende 60 meninos que estão indiretamente envolvidos com o tráfico de drogas. Passa aí, Sandrão, essa galera toda aí, ó. Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho estão envolvidos diretamente com o tráfico, ou estão presos e coisas assim. Então os meninos ficam envolvidos indiretamente, né? E lá é um assentamento, Santa Clara, em que a gente tem ensinado futebol para eles. A gente ganhou muito material do Galo, né? Que é do Atlético Mineiro. Tem 2 professores, um já jogou no Cruzeiro, o outro não jogou nada, mas é metido a jogador, né? Aqueles caras lá. E pode passar, Sandrão. E aí a gente tem um campo num assentamento. Olha que estrutura legal, tipo Allianz Parque, né? E a gente dá aula para esses 60 meninos e faz acompanhamento na família com eles. Pode passar, Sandro. Acho que tem aí o dia que é o nosso pódio, né? Os pequenininhos que se destacaram. Pode passar, mano. Aí é o nosso momento de oração com eles. A gente ora, leva a palavra do Senhor, além de futebol, né? E acabou. E é muito legal, gente, porque mês passado aconteceram 2 coisas muito bonitas. A primeira foi que um dos nossos meninos não foi no treino. E a gente ficou preocupado, que quando o menino não vai no treino, é que aconteceu alguma coisa, né? E aí um dos nossos professores mandou uma foto. Ele escreveu assim: eu encontrei o Daniel está aqui na quadra de Uberlândia. A gente falou: o que ele está fazendo aí? É que ele passou na peneira para jogar pelo Uberlândia. Por incrível que pareça, o Uberlândia joga o Campeonato Mineiro, né? E o menino vai jogar pelo Uberlândia, por isso que ele faltou. Aí a gente já chorou, né? Eu chorei demais de ver que menininho, ele é goleiro indo jogar pelo Uberlândia. Ele nunca teria oportunidade se não fosse pelo projeto. E o que mais me emocionou é que assim, ele tomou uns 3 gols lá, pegou um monte de bola, assim, foi legal. Mas o que mais me emocionou é que no final da partida, ele encostou a cabeça na trave, igual fazem os jogadores profissionais, e orou. E ninguém ensinou ele a orar, a gente só ora. Ninguém falou: menino, antes ou depois de jogar, você vai lá e ora. Ele entendeu que é bom agradecer a Deus. E eu achei isso espetacular, né? Que é missões. E outro menino que agora ele era terrível, assim, bagunceiro, e está muito melhor de comportamento, e ele era muito bom de bola. O problema é que ele dava os lances assim, e virava e tirava sarro dos outros, né? Agora a gente ensinou ele a não tirar sarro dos outros e continuar fazendo as coisas, né? Foi só lapidando. E ele passou na escolinha do Corinthians, pelo amor de Deus, né? E, bom, e ele está jogando já no timinho, sei lá o nome que dá, Mirim, alguma coisa assim, do Corinthians. E eu recebi uma ligação do técnico dele. Eu estava lá em casa tranquilo, ele ligou e falou: você que é o responsável pelo Danielzinho? Eu já achei isso legal. Por que não ligou para o pai, né? Ligou para mim, já achei legal. Porque provavelmente foi o Danielzinho que falou: liga para o Gito, né? Bom, e aí ele falou: eu estou aqui para reclamar do seu menino. Eu falei: nossa, deve ter matado um lá, né? Falei: o que ele fez? Ele falou: então, a gente botou ele para jogar numa categoria maior. De vez em quando a gente faz isso para os pequenininhos ficarem melhores, né? E aí tinha um dos nossos zagueiros que estava batendo nele o tempo todo. E ele levantava. E aí eu cheguei nele e falei assim: você tem que fazer o pivô, que é proteger a bola longe do corpo, né? E tocar para quem estiver passando. E aí, na hora que ele recebeu a bola para fazer o pivô e o zagueiro veio, ele me desobedeceu.
Ele não fez o pivô, porque o zagueiro chegou com tanta força que ele deu um chapéu no cara, chutou pro gol e falou: chupa, babaca. Eu falei: isso aí não... eu faria o mesmo, né, Vi? Mas sim, legal, né? Ele falou: então, só fala para ele continuar jogando, mas não pode falar chupa pro próximo, né? Eu falei: tá, beleza. Então, mas muito legal, né, que esses meninos estão encontrando o futuro aí. Então, meus irmãos queridos, lembrem-se de nós nas orações, por favor. São muitos desafios. Lá na África tem 2 agora, e esse em Uberlândia. E é assim porque na Nigéria a gente não tem vista a longo prazo. Em Uganda também não. E em Uberlândia é onde a gente vive. E missões é mais do que uma coisa que a gente faz quando a gente chega no lugar. Missões é uma coisa que a gente vive, né? Então, se eu estiver aqui, é aqui. Se estiver lá, é lá, né? Então, em Uberlândia, a gente tem trabalhado com toda a intensidade, assim como na Nigéria, buscando servir ao Senhor, né? Lembro quando eu fui para a minha agência missionária, o pessoal perguntava, eu tinha 17 anos, né? Qual que é o seu chamado? Eu não tinha a menor ideia, porque o pessoal falava: meu chamado é para a África, né? Ou para sei lá onde. Eu nunca quis ir na África na minha vida. Aí Deus pensou: bom, vou mandar esse cara para lá, só porque ele não quer, né? E assim, eu respondia: eu não tenho chamado não. E o pessoal falou: mas como assim? Eu lembro que eu respondia muito inocentemente: eu li um mandamento e quis obedecer, né? Então eu não sou alguém que vou tatuar a bandeira da Nigéria no coração, mas eu quero trabalhar no mundo, onde tiver gente, seja aqui, seja lá, eu quero servir ao meu próximo em amor. Essa é a minha missão, né? E onde quer que eu esteja, no avião, no barco, no Brasil ou na África, onde Deus me der a oportunidade de ir, poder servir, é assim que eu quero fazer. E quero te desafiar a ser assim também, um missionário onde quer que estejamos. Vamos ler, gente, um texto aqui, para a gente meditar rapidamente na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Abra sua Bíblia aí comigo, ou ligue o seu celular aí na Bíblia, e vamos ler esse texto aqui com toda reverência e também com toda boa consciência. Amém? Quem encontrou diz: achei. Amém. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Senhor Jesus, por favor, fala aos nossos corações.
que a minha voz possa chegar bem aos ouvidos dos meus irmãos, mas que do ouvido para o coração seja o Senhor que fale, Pai, por favor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um texto conhecido por todos nós, que tem um contexto muito interessante. Se você olhar aí um pouquinho para trás na sua Bíblia, no versículo de número 14, você vai perceber uma trama política horrorosa que culminou no assassinato de João Batista. João Batista foi morto, sua cabeça foi oferecida numa bandeja. Isso é macabro, é horroroso. Isso foi feito pelos políticos da época, por conta da pressão que João Batista estava dando na moral que eles não tinham, os políticos. E Jesus fica muito chateado por conta da morte de João Batista, porque afinal de contas, João Batista era homem segundo o coração de Deus, e Jesus gostava de João Batista, Jesus o honrava. Jesus disse que não houve na terra ninguém como João. E se você for para a teologia, você vai perceber que Jesus, ele não inaugura um ministério, mas ele dá sequência a um ministério, que é o de João. Ele começa a pregar na circunvizinhança do Jordão, onde João Batista pregava. Ele dá sequência ao que João Batista estava fazendo. Até discípulos de João Batista se tornaram então discípulos de Jesus. E é muito curioso o fato de que o batismo de João era para arrependimento e remissão de pecados. E Jesus se submete ao batismo de João. Vocês já pararam para pensar por quê? Sendo que Jesus não tinha do que se arrepender e nenhum pecado para lhe ser perdoado. Por que é que ele se submete então ao batismo de João? E alguns teólogos vão dizer que é para dar sequência, continuidade ao que João estava dizendo, e também para confrontar a religião proposta pelo Império Romano, que tinha cooptado os sacerdotes do templo para si, enquanto João estava fazendo um ministério marginal, lá com o povo, do lado de fora do centro religioso. Bom, isso é conversa assim para muito estudo, mas Jesus honra João Batista de tal modo que quando João Batista aqui é assassinado, ele fica muito triste. E como nós lemos no texto aqui, ele pede uma pausa. É a primeira vez no ministério de Jesus que ele pede um tempo. Ele pede uma folga. No versículo de número 31, ele chama os seus discípulos e diz: vinde repousar um pouco. Vamos ficar quieto um pouco, vamos descansar um pouco. E olha só o que o texto diz: à parte, ou seja, só nós. E olha o que mais o texto diz: num lugar deserto, ou seja, só nós mesmos. Porque o texto vai dizer que eles não estavam tendo tempo nem para comer, porque eram numerosos os que iam e vinham. E Jesus fala: vamos ficar sós, vamos ficar só nós, vamos ficar num lugar deserto. Jesus propõe um retiro, Jesus propõe uma folga com os amigos. Quando a gente está triste, a gente quer ficar sozinho. Ou algumas vezes a gente quer ficar só com quem a gente ama mesmo. É ou não é? Você não quer ficar atendendo o telefone da TIM, te ligando, né? Pessoal falando que você não pagou a conta, né? Ou pedindo para você renovar lá, ou o Sky querendo te vender uma TV. Você não quer, você quer ficar quieto, próximo de quem você ama, perto daqueles que acalentam o coração. É assim. Quando a gente fica triste, a gente quer ficar só perto de quem a gente ama mesmo. E Jesus está triste e quer ficar perto dos que Ele ama, quer ficar com eles, quer ser cuidado por eles, quer ser apacentado agora pelos seus amigos. Jesus muitas vezes, em momento de tristeza, convida amigos. Quando Ele foi orar, vocês conhecem, em Lucas diz que Ele suava como sangue, né? Sangue dele. E Ele chama amigos. Os 3 dormiram, mas chamou, né? Vem cá para perto de mim, cuida de mim. Meu coração está doendo. A tristeza, ela nos ajuda nesse momento a ficar mais quieto, silencioso. Pelo menos para isso ela serve. Eu lembro quando eu era menino, eu era terrível. A minha mãe que diz, né? E ela conta que me mandou para um acampamento
da igreja para que ela e meu pai ficassem livres de mim, pelo menos por um sábado e um domingo. Não era para eu converter, era para ter paz em casa. E eu lembro que eles estavam num momento de divórcio. E eu estava atormentando lá em casa, eu estava mal na escola e estava zoando o barraco mesmo. E eu fui obrigado, de certo modo, a ir para o acampamento. E eu lembro que eu pensei, o que eu vou fazer nesse mato, né? E aí eu já entendi que o meu objetivo nesse lugar era roubar, matar e destruir, né? Falei, vou levar o arsenal de acampamento, que é bomba, pasta para você passar na cara do irmão, né? Coisas do tipo, e fui com meu coração disposto a destruir o acampamento. E conquistar as garotas também, né? Claro, né? E aí a gente foi para o acampamento em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo. E acampamento da igreja presbiteriana, tem até que falar baixo. E de tanta velhinho que vai. Nunca vi acampamento de jovem com tanto velho na minha vida, né? E botam uns pastores lá de uns 150 anos, só de ministério para pregar. Aí você, né? E eu lá, e aquela época na igreja era o seguinte, bagunçou, o presbítero leva você embora para... Aliás, o presbítero liga para sua casa e seu pai vai te buscar. Bom, eu cheguei no primeiro dia, eu já arregacei tudo, já, bomba, aquela coisa toda. No outro dia, eles foram ligar para o meu pai, mas meu pai estava de plantão e não pôde me buscar. Oh, aleluia, né? Aí eles ligaram para o pastor da igreja, para me levar embora. E o pastor tinha conversado com a minha mãe, tinha feito a inscrição. Eu acho que ele pensou, tadinha da mãe desse cara, né? E falou assim, eu não vou levar ele embora não. E eu lembro dele conversando com o povo do acampamento, não, dá uma chance para o menino. A mãe dele não aguenta ele em casa não. Eu lembro dele falar isso. E eu lá assim, né? Aí eles resolveram lá que eu deveria ficar. Gente, aí que a alma do satanazinho já pensou. Bom, se o pastor liberou para ficar, é porque eu tenho a bênção para roubar, matar e destruir aqui, né? Eu detonei mais que ainda. E aí eles não tinham condições mais de me mandar embora e ficaram lá me aguentando. Chegou o último dia de acampamento, eu confesso que eu fiquei muito triste. A minha tristeza não era porque eu estava curtindo o lugar. A minha tristeza é porque eu ia ter que voltar para casa, ia ter que voltar para a escola, aula de matemática, pelo amor de Deus, né? Em casa, terrível. E eu sentei lá no fundo, assim, do acampamento, e nesse dia tinha um pastor de uns 400 anos pregando lá, falando assim, né, irmãos amados, né? E eu, meu Deus, aquela coisa. E ele começou a encerrar a sua mensagem, e naquela época se fazia apelos missionários, aliás, apelo para converter, né? E eu nem sabia o que era esse negócio de converter, né? E eu lá sentado lá no fundo, e eu vi que o clima começou a ficar assim mais leve, né? Botaram até uma trilha sonora lá para o pastorzinho, para ele fazer o apelo dele. E eu fiquei triste pra caramba, porque eu tinha que ir embora, então eu, por incrível que pareça, eu prestei atenção uns 5 minutos. Mas eu prestei atenção porque eu estava triste, não é porque eu estava interessado. Porque eu pensei, caramba, amanhã estou lá em casa, naquele inferno de novo. E aí, nesse momento, eu lembro da frase do pastorzinho. Ele disse assim, Jesus te amou tanto, que preferiu morrer na cruz, do que ficar sem ter você com Ele no céu. Ele preferiu morrer do que ficar sem ter você com Ele. Essa frase me captou, sim, entrou no meu coração. Só essa frase, Jesus preferiu morrer do que ficar sem me ter com Ele no céu. Jesus preferiu morrer do que deixar de ser meu amigo. Ele quer que eu seja seu amigo. E ele foi falando o resto da sua pregação, e eu fiquei só com isso na cabeça. Aí os caras igual o Sandro botaram um vídeo, na época não era nem a Paixão de Cristo, era um vídeo de Jesus italiano, né? Aquele Jesus assim, Brad Pitt, né? Jesus morrendo assim, os amigos lá. Eu pensei, não, Jesus morreu mesmo, né? Por mim. Eu achava que aquele cara era Jesus, né? Eu, não, Jesus morreu, caramba, né? E ele falou, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Tinha que ser assim, tinha que ir lá na frente. E eu fiquei pensando, bom, essa molecada comportada, eles vão todos agora lá para frente, né? Só que ninguém ia.
E eu morrendo de vontade de ser amigo de Jesus, porque eu estava pensando assim, aqui no acampamento fizeram reunião porque ninguém me quer. Lá em casa, minha mãe me mandou para o acampamento porque não me quer. Na escola, a professora fica feliz quando dá o horário de ir embora, porque ela não me quer. E esse velhinho está dizendo que Jesus me quer, que Ele me quer tanto que Ele morreu por mim. E eu estava assim, racionalmente pensando, eu quero ser amigo de Jesus. E aí na hora do apelo ninguém foi, e quando eu vi eu estava indo. Eu lembro que quando eu comecei a andar assim na direção do pastor, as cozinheiras do acampamento olharam assim, e acho que elas pensaram, né, Satanás converteu, né, tipo... E eu fui, eu lembro que quando eu levantei e fui, os outros endemoniadozinhos que estavam lá no acampamento levantaram também. Acho que eles pensaram, se Lúcifer está indo, vamos todos, né? E aí chegou aquela cambada lá na frente, pensa numa derrota, parecia assim a casa da família Adams, né? A gente lá para aceitar Jesus como Salvador. E esse pastor velhinho, muito inteligente, ele falou assim, acho que ele aproveitou a oportunidade, né? Ele deve ter pensado, se esses meninos pregar o evangelho do jeito que eles botam fogo nas coisas, vão ser uns missionários, gente boa. E ele perguntou assim para nós, sem microfone, né? Quem quer ser missionário? Eu nem sabia que era missionário. Eu falei, eu quero. Que eu achei que era ser presbítero, para aqueles caras que entregam a ceia, tá ligado? Na presbiteriana. Eu pensei, mó moral, velho, já chego, já vou, né? Já entregar a ceia, sentar lá na frente. Eu quero. Se eu soubesse o que era, eu tinha pensado melhor, né? E ele orou por nós. E é doido isso, que a legião que estava ali, todo mundo virou missionário, cara, sério mesmo. Uns voltaram, mas foram, legal pra caramba. E, bom, foi assim que se deu o meu processo de conversão. No outro dia eu cheguei em casa... E nada mudou, eu continuei infernizando a minha família do mesmo jeito, porque não é assim, né, velho? Você converte e já sai, né? Não, é um processo, você vai aprendendo, você sofre, bati a cara contra o muro muitas vezes. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque a tristeza me fez calar, a tristeza me fez ficar quieto um pouquinho, e a tristeza me fez prestar atenção numa das coisas que mudaram a minha vida. Jesus aqui está triste, ele chama os seus discípulos, e ele diz para eles, vamos ficar só nós. O problema é que muita gente viu Jesus partir, e aí conforme eles reconheceram que era Jesus e os seus discípulos, eles correram para lá, e eles foram a pé, e eles chegaram antes de Jesus. E quando Jesus desembarcou, tinha lá uma galera, uma grande multidão esperando por eles. Eu gosto demais da expressão que Marcos usa aqui. Esse povo eram como ovelhas que não têm pastor. Eu gosto dessa expressão, ovelhas que não têm pastor. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com uma ovelha. Alguém aqui já criou ovelha? Pense num bicho terrível, ovelha. Pelo amor de Deus, é melhor você criar um porco dentro de casa do que uma ovelha. Inclusive eu quis um porco, mas a Sara não deixou. Porque do Palmeiras tem uns porquinhos, não tem? Eu queria um porquinho daquele, mas a Sara falou, ela me ganhou pelo psicológico. Falou, pode comprar esse porco. Ia chamar Valdívia. E ela falou, pode comprar, só que você nunca mais vai comer bacon. Porque eu quero ver você comer bacon olhando para a cara dele. Aí eu falei, entre o bacon e o Valdívia, né, filho? Ficou... Bom, mas eu já tive o desprazer de conviver com ovelha. Ovelha é o bicho mais burro que tem. Eu nunca vi um bicho, mas nossa, que bicho difícil. E tem até um livro sobre as ovelhas, é um livro cristão, acho que chama Salmo 23, Segundo as Ovelhas, um negócio assim. E é um livro legal porque explica algumas características. Bom, primeiro, a ovelha, ela não enxerga bem. Ela é míope, ela precisava usar óculos, tadinha. Né? E qual que é o problema de uma ovelha não enxergar bem? É que quando vem o seu predador, quando ela olha assim, ó, já não dá nem tempo de identificar que praga que está vindo, se é lobo, leão, já morreu, né? Olhou, morreu, não dá para correr.
Para piorar, ela é meio surda também. Sério mesmo, ela tem uma dificuldade enorme com a audição dela. E aí, por que isso complica na vida da ovelha? É que quando olha assim do lado, só dá para ouvir o último rugido do leão, e já morreu. Para piorar, a ovelha, ela tem cascos e não garras. Então ela não pode entrar numa briga UFC com o leão, porque ela vai perder. E ela não tem presas para dar uma mordida na cara do leão, igual outros animais. É dente cerrado, igual o nosso, para comer grama. Então não dá para se defender de modo algum, só dá para morrer. Não dá para você fazer nada. Eu não sei se vocês já viram, mas as ovelhas, elas são gordinhas. E eu que sou gordinho também, sei o tanto que é difícil correr de alguém que está em forma, filho. Leão está em forma. O lobo em forma. Né? Vai gordinho. Não dá. Ainda falta oxigênio ainda, né? Você pode até fugir, mas infarta, né? Não adianta nada. Né? Aí está lá. Para piorar, ela tem aquela lãzona dela. Caiu na água, a lã encharca e se afunda. Por mais que você tenta nadar, você não sai de onde você está. E aí morre afogado. Tem uma espécie de ovelha, que essas são da Irlanda. Inclusive na Irlanda tem mais ovelha que gente. Tem placas lá, igual a gente tem aqui, Ministério da Saúde diverte, né? Lá tem Ministério da Agricultura diverte. Se você ver uma ovelha caída, por favor, ajude-a a levantar. Tá sim, porque a ovelha é um bicho tão complicado que ela tem uma dificuldade de levantar sozinha, algumas delas, quando caem, essa espécie em especial. Então, para de circular o sangue para e ela fica lá e ela tem alguma coisa que faz com que ela morra. Então, se você vê a ovelha do seu irmão caída, coloque-a em pé. Olha que bicho difícil, a ovelha. Né? E tem uma espécie de ovelha que o modo dela morrer de boa é na hora que ela vê o predador, ela desmaia, fica durinha assim, ó, e aí só é devorada, que é uma coisa legal, né? Na hora de você ser devorado, você desmaia, pronto, já, né? E aí, gente, essa é a ovelha. Em Israel, os pastores tinham uma tradição de deslocar as juntas das patinhas das ovelhas, machucar mesmo as patinhas quando a ovelha era pequenininha, porque isso ia obrigar ela a mancar, e mancando, ela ficaria mais tempo no colo do pastor. Só assim ela conseguia identificar a voz dele, a voz de comando dele e o cheiro dele, só ficando no colo do pastor machucada, para ela conseguir ouvir e reconhecer a voz do pastor. Na parábola que Jesus conta da ovelha perdida, não era uma ovelha rebelde, era uma ovelha machucada, era uma ovelha novinha, por isso que ela não acompanhou o rebanho. E na parábola o pastor deixa as 99 que já sabiam andar bem e vai cuidar daquela que está machucada, né? E eu gosto demais de pensar nisso, porque quando eu leio, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, Ele cuida de mim, a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara é como se fosse um ponto de interrogação, né? Você usa a parte circular assim, para pegar a ovelha lá longe e trazer para o colo, e a outra parte é para você dar uma pancadinha para ela endireitar a caminhada. Quando eu leio isso, eu fico apaixonado pela poesia que tem nos Salmos. E quando eu leio aqui em Marcos, eu fico ainda mais apaixonado quando o texto diz que aquele povo eram como ovelhas que não tem pastor, não vão dar em nada, vão morrer, vão se ferrar mesmo. E o texto diz que Jesus se compadece deles, que é a expressão mais bonita do Novo Testamento. Compadecer significa passar a padecer na mesma intensidade. É a capacidade que eu tenho de olhar para o outro e sentir a dor dele em mim. E quando o texto aqui diz que Jesus se compadeceu, Jesus sentiu a dor deles. E aí o texto vai dizer que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, Jesus cancelou a folga.
Jesus colocou de lado a sua dor para cuidar da dor do outro. Jesus abriu mão do seu sentimento de tristeza, porque ele viu gente que era triste na vida. Ele se compadeceu, ele sentiu a dor do povo, ele cancelou a folga com seus amigos e passou a cuidar dessa moçada. Ele que precisava e queria ser cuidado pelos seus amigos, passou a cuidar de muitos outros. E aí ele vai cuidando dessa moçada. E quando vai caindo a tarde, os discípulos dizem: dispensa o povo, porque já é tarde e vai escurecer e eles não têm onde arrumar alguma coisa para comer. E eu percebo aqui nos discípulos também a ideia de que não era para ficar só nós. De repente veio todo mundo. E aí Jesus fala assim: não, que despede nada. Dá vocês mesmos alguma coisa para eles comerem. E aí os discípulos perguntam ironicamente aqui, né? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer, né? Denário é equivalente a um dia de trabalho, então faça as contas aí. Será que a gente tem essa grana toda para dar de comer? Olha que galera que está aí. Gente, Jesus ele tem umas frases muito interessantes. Essa aqui é muito curiosa. Dá-lhes vós mesmos de comer. Se eu sou discípulo de Jesus, eu ia ser o discípulo que Jesus ia ter mais problema na vida para cuidar, mais que Judas. Que eu ia retrucar. Falou: Jesus, na boa, o senhor falou para nós deixar pai e mãe, para não andar com bolsa, nós passamos um maior perrengue danado aqui. Nós não temos comida, nós fica pegando as coisas que a gente encontra no caminho, que é o que o texto do Evangelho diz. E o senhor fala para a gente, dá o que a gente tem para esse povo comer? Ô Jesus, na boa, olha o povo, você é doido, filho, tem gente demais aí. E Jesus, nós não temos nada. Nós temos uns trocadinhos que as irmãs ofertaram para nós, e o senhor ainda bota o Judas para cuidar. O Judas, ladrão, só desvia a verba direto. Aí nós passamos um perrengue. Jesus é divertido, que ele fala umas coisas assim, né, que... Outro momento que eu gosto quando Jesus faz uma coisa engraçada é quando ele cura um mudo e diz: não conta nada para ninguém. Como que você vai chegar em casa falando, Hamilton? Não tem jeito, velho. Você chega lá, e aí, galera? Nossa, ele fala! Não podia falar, né? Por que adianta, então? Jesus é engraçado demais. Bom, e aqui ele fala: dá vocês mesmo de comer. E os discípulos falam: nós não temos nada. E a gente conhece a história. Eles vão atrás, e eles descobrem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ele levanta os olhos para o céu, os abençoa e reparte. Quando eu era menino, eu entendi isso aqui tudo errado. Que eu ouvi essa história aqui, e eu imaginava, né? Acho que colocaram no flanelógrafo. Lembra quem era de igreja aí, tinha o flanelógrafo, né? Para contar as histórias. Eu acho que no flanelógrafo tinha Jesus assim, olhando para cima. E na minha cabeça de criança, Jesus levantava os pães para o céu para orar. E aí tinha multiplicação. Aí quando eu fui crescendo, que eu fui pensando, não tem nada a ver isso aí, porque se Jesus orasse, Senhor, olha aqui, abençoa, e multiplicasse, os jornais de Jerusalém iam divulgar assim: profeta soterrado por pão e peixe, né? Não foi assim que aconteceu, né? Porque é peixe pra caramba. Jesus ele levantou os olhos para o céu, está aqui o texto, o pão ficou aqui de boa, né? E aí, eu não entendia, é uma das coisas que eu ficava mais curioso, como que será que se deu a multiplicação? E aqui o texto de Marcos nos dá aqui uma dica. Diz que Jesus tomou 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, abençoou e partiu os pães. Entregou aos seus discípulos. Tem um teólogo muito famoso aí que faz uma conta simples. Eram 12 discípulos, 5 pães. Você corta eles no meio, 10, mais 2 peixes, 12, um pedacinho para cada um. Entrega aí. E aí essa moçada foi entregar aquilo que honestamente, meus irmãos, não dava nem para eles. É pão e peixe que não dá nem para eles. E aí o texto diz que todo mundo comeu e se fartou. E ainda recolheram 12 cestos cheios. É aí que eu já não entendo mais nada. Porque, meus irmãos, entender como se dá a distribuição, até consigo. Eu até imagino. Agora entender como que daquilo que não dava nem para os 12, todo mundo se farta. E do que se farta, ainda sobra 12 cestos cheios. Isso é muito doido.
Talvez seja porque Deus quer que a gente aprenda como repartir. O como multiplicar é coisa dele, a gente não precisa saber. Nos importa saber como repartir aquilo que não dá nem para a gente, mas que com amor, como o Hamilton falou, a gente entrega. E quando a gente entrega com amor, parece que sobra mesmo. Mesmo que você coma um pedacinho que seja, você se sente farto. É com amor. Talvez Deus não quer saber como que multiplica. Aliás, não quer que a gente saiba, quer que a gente aprenda a repartir. Há uma outra curiosidade aqui muito linda, no versículo 43. Eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Não tinha pão inteiro. Era pedaço, foi assim que foi repartido. Pedaços de pão de peixe. Quando a gente reparte aquilo que não dá nem para a gente, parece que a coisa multiplica. É igual feijão na casa de vó, né? Parece que o negócio dá certo. Bom, gente, e aí todo mundo come e se farta. E o texto aqui vai dizer que eram 5.000 homens, eles não contavam mulheres e crianças. Então tinha gente pra caramba. Se cada um desses 5.000 homens tivesse uma esposa, pelo amor de Deus. E eles tinham filho pra caramba naquela época, então pode botar uma galera aqui que comeu dos pães e dos peixes. Você deve estar olhando para a minha cara e pensando assim, tá, o que isso tem a ver com a gente? E aí eu queria contar para nós aqui 3 pontos que eu separei para que a gente pudesse pensar. Tá bom, meus irmãos? O primeiro deles é a capacidade que Jesus tem de abrir mão da sua dor para cuidar da dor do outro. E que a gente precisa aprender na nossa vida. Porque quando está doendo na gente, a gente não quer saber de cuidar do outro, está doendo na gente. A dor não é uma coisa que a gente mede intensidade, dor é dor. Em uns dói mais e outros dói menos. Tem sempre aquela briga da mulher grávida com o cara com pedras nos rins, né? A mulher grávida fala, não, você não viu como que é difícil dar luz. E o cara com as pedras nos rins fala, você não viu tanto que dói as pedras no rim. O duro é a mulher que tem pedra no rim, né, tadinho? Aí está enrolada. Mas tem uma coisa pior do que pedra no rim, que é quando os irmãos sabem, que é quando a bola pega naquela outra coisa. Ali, irmão, ali é uma gravidez de um dinossauro, eu acho. Nossa, é doido, dói demais. Mas não dá para medir dor. Dor é dor, está doendo. E quando está doendo, você só quer ficar quieto. Quando está doendo, você só quer ficar na sua. Eu quero contar para vocês, uma vez que eu estava lá na Nigéria, e o pessoal da missão esqueceu de mandar a minha oferta. E a minha oferta era para comprar água, porque a gente não tomava água que lá tinha por conta da contaminação. E lá na Nigéria, para você sacar um dinheiro, não sendo nigeriano, você espera no mínimo 3 dias. Você dá a entrada e depois de 3 dias você volta no banco para pegar o dinheiro que te mandaram. E era quinta-feira, quando eu percebi que não tinha dinheiro para comprar água. E que eu ia ficar sexta, sábado, domingo, segunda e terça, porque era o dia dos bancos, né? Eu ia ficar tomando um pouquinho de água que eu tinha. Então eu entrei em desespero e fui mandar um e-mail. Só que, você está na Nigéria, cara. Então o orfanato era longe do centro. Então eu peguei uma carona numa moto que vão 4 pessoas. E eu fiquei bem no meio, 2 negão na frente, um atrás e eu. Difícil demais, um suvacão, né? Aquela coisa. E vamos. Nós chegamos lá no centro. Aí fui pro hotel conectar a minha internet. Ô, gente, só para eu conectar a minha internet e mandar um e-mail, eu tive que pagar uma diária. Aí o cara já quer, né, morrer já de tristeza. Aí eu paguei minha diária para mandar um e-mail. Aí eu mandei o meu e-mail. E-mail missionário, você começa assim, venho por meio desta, né? E faz um apelo, estamos aqui passando uma dificuldade, está acabando a água, pelo amor de Deus. Né? Aí mandei um e-mail todo bonito, e na hora que eu cliquei em enviar, não foi. Aí ficou aquela bolinha é o sinal do apocalipse, né? Aí ficou, e eu enviar... Aí o nigeriano apareceu rindo, porque eles riem de tudo. Ô povo para rir, né? Ai, vai explodir esse hotel, né? Rindo, né? E ele falou assim para mim, rindo, acabou a internet.
Eu falei, como que acabou? Acabou, a gente pagou lá, eles pagam tipo por mês assim, e acabou, o pessoal usou antes de mim. Eu falei, o que eu faço com o que eu já paguei? Já pagou, já era. Então não pude mandar meu e-mail. Pelo amor de Deus, eu voltei para o orfanato, blasfemando, né? Xingando os céus e a terra. E você reclama mesmo com Deus, quando você é missionário, você fala, pô Deus, galera mó de boa lá no Brasil, assistindo Netflix, ó. E eu aqui nessa furada que o Senhor me mandou, que esses meninos bagunceiros, bruxo, é bruxa essas crianças, é bruxa mesmo, você fica revoltado demais. Né? E eu cheguei lá no orfanato, louco da vida, já abri portão, chutando tudo, você sabe como que é, né? Já chuta as coisas, abri a geladeira para comer, tinha miojo e ovo. Ah, fazer miojo e ovo, eu vou suicidar aqui nesse negócio, loucura e tal. E eu estava lá mexendo, e eu fiquei tão nervoso que eu fui varrer. Olha que loucura, pegar uma vassoura e sair varrendo, chão de terra. É só para levantar poeira, né, para espirrar. Aí eu estou lá varrendo, aí bateu na minha porta, dum, dum, dum. Aí eu fui lá nervoso assim, na hora que eu abri a porta, o moleque não pediu nem licença, já entrou. Para te deixar mais irritado, né? E aí eu fiquei lá olhando para a cara dele, para a porta, né? Aí eu fechei a porta assim, eu dormia num quartinho separado, né? Na hora que eu fechei a porta, esse menino sentiu que estava em segurança, né? E ele abaixou a calcinha dele, assim, a calça, né? E era o bobó que vocês viram com prolapso retal, que é o intestino pendurado no bumbumzinho dele. E ele não conseguia falar minha língua, mas como ele fez isso na minha frente, a gente já sabia que era para fazer um procedimento de colocar de novo para dentro o intestino que saiu, porque ele queria defecar. E com aquilo para fora não dava para fazer cocô. Então você coloca para dentro, dói demais, aí ele defeca, sai de novo, aí você limpa e põe para dentro, para ele defecar de novo. Era isso que ele queria. 3 aninhos. E aí eu peguei a luva, a máscara, a câmera, porque você precisa filmar esse procedimento para ninguém te acusar de pedofilia ou coisa do tipo. E fui lá fazer todo esse procedimento que é doloroso, e depois de tudo, passar hipoglós, que chega a ser ofensivo, porque não tem medicamento apropriado. E ele tão cansado e tão desnutrido, que ele deitou na minha cama sem pedir licença e apagou em 10 segundos. Cansado daquilo. E eu ainda não tinha entendido nada, então ele estava dormindo na minha cama e eu mexendo lá com miojo e ovo, quando bateu na porta de novo. Eu abri a porta, era a Vitória, um pouquinho maior que o Bobó. Ela foi encontrada amarrada numa árvore. Ela tinha malária, num estágio bem avançado. Ela era uma menininha considerada bruxa, que a própria mãe a amarrou ali. E ela chegou, não conversava com ninguém, acho que ela pensou, bom, o Bobó entrou e não saiu, deve ter comida lá, né? Deve ter chocolate. Aí ela veio na cara de pau e entrou. E aí eu fechei a porta, ela olhou para minha cara, olhou para o Bobó dormindo e pensou, o Bobó veio dormir, vou lá dormir também. E ela foi, deitou do ladinho dele e dormiu. Dormiram assim com a paz de quem está dormindo na casa do chefe, né? Na casa de alguém que confia. Eu continuei ali com o meu miojo, com o meu ovo, até que o Senhor falou no meu coração, eu te mandei 2 anjinhos aí. E como ele comigo não é muito educado, ele disse assim, mandei 2 anjinhos para você parar de ser besta. Porque você tem 30 anos, cara, e é um reclamão. Esses meninos, eles não têm nada. Eles não têm ninguém. Eu os amo. Aprenda a ser como eles. Descansa em mim, dorme. Deita na minha presença e alivia o seu coração. Eu cuido. Não fica desesperado com a sua água que não chega. Eu sou a água da vida. Descansa, meu filho amado. Eu abracei aqueles moleques, acordei, os 2 ficaram com a cara brava.
e falei, obrigado, em português, por vocês terem vindo aqui, como anjinhos de Jesus, me lembrar que eu sou um reclamão. A gente precisa aprender a abrir mão da nossa dor para cuidar da dor do outro. Eu estava reclamando e reclamando quando eu percebi que tinha gente, 2 pequenininhos, mais ferrados do que eu. Isso é terapêutico. É bom quando você estiver muito ferrado e cuidar de alguém. Você vai perceber que a sua dor dói no outro também. Às vezes a dificuldade que o outro está passando é tão grande que vai te fazer melhorar. Vai te fazer voltar para casa pensando, poxa, eu não deveria ser tão reclamão, minha vida nem está tão ruim assim. É ou não é? Sério mesmo. Vai visitar um hospital, vai servir a um morador de rua, vai num orfanato, olha para aqueles olhinhos, para você ver que a sua vida não é tão ruim assim. E quando a gente aprende a abrir mão da nossa dor para cuidar da dor do outro, isso faz-nos muito bem. Às vezes a gente vai com dor mesmo, está doendo, mas a gente vai doendo mesmo. E é bom que doa. Dor é sinal de que a gente não se psicopatizou ainda. Os psicopatas não têm sentimento de dor do outro. A gente, quando tem dores, a nossa alma ainda continua humana. As teologias dos nossos dias vão dizer que quem está com dor está em pecado, ou porque não ofertou, alguma coisa assim. Jesus era homem de dores, que sabia o que é padecer. A dor faz-nos humanos. E se você quiser ser uma pessoa bem espiritualizada, saiba que o caminho para a espiritualidade é o caminho para a humanidade, a humanização. Quanto mais gente boa a gente vira na terra, mais parecidos com Jesus, mais a nossa alma se eleva. E o caminho para a humanização é um percurso de dores. Eu gosto de uma frase do Leonardo Boff. Ele diz que todo homem quer ser rei, todo menino quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Errei a frase. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Eu gosto muito dessa frase. Jesus era capaz de ser gente, e gente boa. De saber que o ambiente de onde ele veio é muito melhor que essa terra, mas ele chorava por coisas dessa terra. Ele tinha dó de gente. Por que ele não falava para esse povo, não, fica tranquilo pessoal, daqui uns dias vocês vão morrer, vão tudo para o céu mesmo, lá é mó bacana, aqui pode sofrer. Era humano, ele tinha compaixão, capacidade de se compadecer. Aqui eu percebo 2 coisas. O povo tinha fome de pão. Chegou às 6 horas da tarde, ninguém tinha o que comer. E aí foi preciso fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu vejo um outro tipo de fome aqui, que é a fome de afeto. Falta afeto. Esse povo não saiu de onde estava e foi para onde Jesus estava só porque lá ia ter pão. O povo foi porque lá ia ter também o pão da vida, ia ter Jesus ali. Eles queriam um pastor. Eles eram gente que não tinha pão naquele momento, mas tinha uma coisa que lhes faltava mais, que era pastor, afeto. A religião daquele tempo era opressiva para essa moçada. E Jesus tinha um modo diferente e cuidadoso de apresentar a Deus. Eles estavam dispostos a ir onde Jesus estava para receber também esse afeto. Eles tinham fome de pão, mas tinham fome de afeto. Tem uma banda chamada Titãs, uma banda evangélica muito boa, que diz assim, você tem fome de quê? Já ouviu essa música? O Milton já. E os caras do Titãs vão ficar perguntando, é fome de pão? É fome de cultura? É fome de educação? É sede do quê? De amor? De abraço? Eu gosto disso. Aqui a gente, nesse texto, percebe 2 fomes. A primeira delas, e que mata mais, é a fome de afeto. E a segunda é de pão. E aqui nesse texto a gente percebe que Jesus, quando abre mão da sua dor para cuidar da dor do outro e gasta tempo com essa moçada, ele está sendo afetuoso, essa moçada.
Ele está cuidando do coração deles. Depois ele vai cuidar da barriga. A primeira é do coração deles, ele está junto. E aí depois ele vai cuidar da barriga do povo, ele vai multiplicar os pães para todo mundo comer, para ninguém ir embora, para todo mundo ficar ali. Isso aqui é a missão integral. Você cuida da alma para o cara ter a boa consciência do evangelho, ir para o céu e tudo mais, mas você não vai deixar o cara na pior. Você vai lutar por justiça, por cuidado, por pão, por afeto. É o papel da igreja. A gente cuida e reparte o pão. Eu trabalhei um tempo na Cracolândia e uma vez a gente foi levar um pessoal de Sorocaba para conhecer os projetos e no final de tudo eles iam para a Estação da Luz. Vocês conhecem muito bem ali na frente da Pinacoteca, né? A gente parou numa pracinha e eles iam para a Estação da Luz e eu ia voltar para a Missão Sena, que fica ali na Rua Aurora. Quem conhece a Luz, quem não conhece vai lá, um ambiente muito agradável, bacana para você levar sua família, né? Bom, eu estava lá com essa molecada de Sorocaba, quando chegou um cara todo sujo, e falou, me ajuda aqui a comprar um Marmitex. E por ele estar todo sujo, eu já o julguei, falei, mano, eu não vou te ajudar não, velho, porque eu vou te dar dinheiro, você vai comprar crack. Olha que falta de noção. E nessa hora ele ficou super ofendido. E ele quase que chorou, falando para mim assim, meu irmão, não vou comprar crack não. Eu estou trabalhando ali na obra, tinha as obras mesmo atrás da Estação da Luz. E a gente é uma empresa terceirizada. E o pessoal da prefeitura deu uns vales aqui para nós. Vale alimentação, para a gente comer aqui e tal. O problema é que ninguém está aceitando esses vales, cara. Eu vou em tudo quanto é lugar aqui, eles não aceitam. E não aceitavam mesmo. Tinha uma regra meio interna lá da galera da Cracolândia que não aceitava vale porque era a maior parte deles objeto de furto, né? E eu não sei qual que era a paranoia lá de não se aceitar os vales. Ele falou, e eu não vou comprar crack não. Ele botou a mão na calça jeans assim, tirou um punhado de moeda, dinheiro amassado, né? Ele falou assim, se eu fosse comprar, eu comprava com isso aqui, ó. Mas é que eu moro longe, moro lá no Cafundó do Brejo, estou trabalhando aqui, eles deram horário de almoço, o pessoal se virou, mas eu não consegui me virar. Eu não vim preparado para não ter dinheiro. Eu só vim para trabalhar. E aí eu juntei esses R$5 que eu tinha e saí pedindo aí para a moçada uma vaquinha, comprar um Marmitex. Então, se o senhor quiser, vai lá e compra para mim. O senhor vai me ver comendo. Depois o senhor vai comigo na obra, eu te apresento o meu patrão. Falei, nossa, cara quer um Marmitex mesmo, né? Tadinho. E eu fiquei constrangido, fui lá, comprei um Marmitex para ele, para mim, para a galera, e um xereta. Vocês já tomaram refrigerante xereta? Xereta Guaraná, que é para fazer a digestão. E aí a gente comendo junto lá, e esse cara devorou. E levantou e falou, vamos lá comigo, para eu te mostrar lá a obra e tal. Eu falei, não, eu acredito em você, obrigado aí por comer comigo. Eu estava super constrangido por eu ter sido muito mal educado com ele. E aí quando ele levantou, ele falou, então eu vou lá, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas aí eu dei um abraço nele. Eu curto abraçar as pessoas, abraçar assim, aquele abraço mesmo, né? Eu dei um abraço nele e falei, me perdoa aí por ter te tratado mal. Eu não sei se era verdade ou mentira, mas eu não devia tê-lo tratado mal. Ele estava com fome pra caramba. Aí eu dei um abração nele, e eu não sei se você sabe, mas abraço tem um código de ética, né? Você não precisa combinar com a pessoa assim, vamos abraçar 8 segundos, depois dos 8 a gente tira, né? Não tem isso, né? Você abraça 1, 2, 3, não é assim, né? É um código de ética. Você percebe que o abraço está acabando quando alguém tira uma mão, tira outra, né? Aí você, acabou o abraço. Não precisa combinar, né? E acabou o abraço agora, chega, né? Não é assim. Eu estava abraçado com o cara e o meu código de ética já tinha acabado. Eu tirei uma mão, tirei outra. Aí quando eu fui sair, ele estava indo, né? Daí, o que você faz quando você fica sem graça? Você abraça de novo, né? Aí você só muda a posição da mão, assim, né? Irmão. Aí eu fui de novo e estava lá o cara que não soltava. E de repente eu comecei a sentir um negócio aqui em mim, assim. Falei, eita, o cara apaixonou em mim, que tá roçando assim. E aí quando eu olhei para o povo, a molecada de Sorocaba, estava todo mundo com cara de choro. Foi quando eu percebi que aquele senhor estava chorando também, no meu ombro aqui, no abraço.
E aí ele falou uma das frases mais bonitas que eu já ouvi, com aquele sotaque nordestino. Disse assim: desde que cheguei aqui em São Paulo, ninguém nunca me abraçou, seu moço. Aí eu cravei as unhas nele, né? Toma um abraço aqui. Aquele moço, ele tinha fome de marmitex, mas tinha uma fome que sobrepõe a fome humana. É a fome de ser amado. Desde que veio aqui ganhar a vida, ninguém nunca tinha abraçado, cara. Tem gente que está morrendo porque falta marmitex, mas tem gente que está morrendo porque falta abraço. Os meninos da baleia azul morrem mesmo porque lhes falta abraço. A maioria deles não falta marmitex. Eu já vi menino na África morrer por falta de marmitex. Mas eu já vi menino no Brasil morrer por falta de abraço. Nós temos braços. A gente pode abraçar. Missão integral é dar abraço e pão. Então, você quiser ajudar aqui terça-feira a trazer o rango, traga. Mas venha, traga seus braços para abraços. Seja como Jesus, abraça, cuida do povo. Eles são gente que não tem pastor. Eles precisam de alguém para lhes guiar a caminhada. Para acabar, nesse texto a gente aprende que Jesus, ele viu, se compadeceu e agiu. Ele viu uma situação, ele se compadeceu dessa situação, ele tomou uma atitude. A gente costuma ver uma situação, ficar com dó do que está acontecendo e não fazer nada, né? Ou às vezes, algumas vezes, a gente faz uma coisa complicada, que é a gente vê uma situação, fica com dó e ora. Não tem nenhum problema orar. O grande problema de orar em algumas situações é que Jesus nos diz que você é a resposta da sua própria oração. Vai lá e faz. Então tem um povo com falta de liderança, de pastor. Você tem dó deles, ao invés de você ir para o próximo passo, vá para o povo e cuida deles. Você pode ser a resposta da oração deles. Ou até da sua própria oração. Que é: Senhor, o que eu tenho que fazer? Às vezes vai responder: você já sabe, vai lá e faz, para de frescura, né? Por que você está orando de novo? Tem textos bíblicos, e Miqueias, por exemplo, fala isso. Por que vocês estão orando de novo? Vocês já sabem. E aí, eu quero desafiar vocês. Eu gosto muito do Pedro do Borel. Vocês conhecem o Pedro do Borel? É um missionário, conhece? Olha, até rio, que o Pedro é doidão. É um missionário lá da favela do Borel. A igreja dele ia para Jerusalém, ele não tinha dinheiro, porque missionário, a não ser o R.R. Soares, não tem dinheiro, o resto tem, né? Então, ele morrendo de vontade para Jerusalém, mas não tinha como. E aí ele foi lá para cima do Morro do Borel, lá, fazer uma oração, ficar lá com Deus, lá trocando uma ideia, né? Tocando uma música. E aí ele ficou pensando: deve ser bom demais ir para Israel, né? Jerusalém, andar por onde Jesus andou, né, passar nos lugares em que Jesus passou, deve ser bom demais. E ele ficou falando isso, pensando nisso, e falando: se eu pudesse, eu ia carregando a mala do povo, mas eu queria ir para poder estar onde Jesus esteve, andar onde Jesus andou. E o Pedro conta, sempre emocionado, que ele percebeu o Senhor lhe falando ao coração, e dizendo assim: Pedro, melhor do que você andar por onde eu andei, é deixar que eu ande através de você, nos lugares em que eu nunca andei. Quando você entrar nos barracos aí, me leva com você, meu irmão. Meu irmão não, meu filho. Me leva com você. O que eu quero terminar aqui dizendo? A gente tem a capacidade de levar Jesus com a gente. Deixar que Ele ande através de nós, nos lugares em que Ele não andou, não veio no Brasil. Pessoalmente não, mas a gente pode levá-lo. Missões é isso, é você ser gente boa de Deus nessa terra, e você levar Jesus onde quer que você vá, dar um abraço, ter uma palavra boa, ou às vezes não ter palavra nenhuma, como quando você vai visitar uma mãe que acabou de perder um menino com câncer. Você não vai dizer para ela: olha, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não, você só vai ficar em silêncio
Ela vai perguntar, por que Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E você vai responder, eu não sei. O que eu sei é que eu estou aqui para ficar com a senhora, para te acalentar, para cuidar da senhora. Ser gente boa de Jesus nessa terra e entender que tem hora para falar e hora para calar. Mas não tem hora que não seja para servir. A gente serve o tempo todo, em amor, em cuidado. Todos nós aqui somos missionáriozinhos de Jesus. Em cuidado. Uns vão para a Nigéria. Se você quiser ir comigo, vamos. Outros vão terça-feira. Outros vêm para cá ser missionário aqui. Tem gente que vai cuidar do seu próximo. Tem filhos que são missionários com os pais. Pais com os filhos. A gente está sendo gente boa de Jesus nessa terra. Eu quero incentivar você. O meu apelo missionário não é para você comprar uma passagem de avião. Nem para você vir aqui na frente e declarar para mim, para o Hamilton, que agora você é um comprometido com missões. O meu apelo missionário é para você ser gente boa de Deus nessa terra, porque está em falta. Gente boa já é difícil. De Deus é mais difícil ainda. Nessa terra, Jesus, no nosso país, pelo amor de Deus, vontade de morar no Cafundó. Eu não é. Mas meu desafio para você essa manhã, e eu creio que é o desafio de Jesus para nós, é a gente ir embora daqui cheio de vontade de ser gente boa de Deus. Cheio de vontade de abraçar, de cuidar, de ter uma palavra boa, de dividir o marmitex, de chamar para jantar na sua casa, de abrir um bom vinho para tomar com essa pessoa. Não beba muito, né? Mistura com o suco Del Valle de uva, tá bom, irmãos? Porque senão fica difícil, né? Ser amoroso, cuidadoso. Corintiano, chama um palmeirense. Adolescente, chama um velhinho. Vamos ser gente boa de Deus nessa terra, aqui na casa da rocha, vamos ser gente boa de Deus entre nós. Então, papai, você tem um filhinho, vem aqui no dia dos pais e filhos. Seu moleque vai achar legal pra caramba você estar com ele. Eu sei porque eu fui um moleque infernal e eu achava mó barato meu pai estar comigo. Às vezes você vai vir para você aprender a ser pai. A gente só quer que os nossos filhos aprendam a ser filhos, né? Às vezes a gente precisa aprender a ser pai e mãe também. Que não é mole não tem manual de instrução. Nasceu aquele moleque lá, é um sofrimento. Você tem que aprender na prática, aí a gente erra demais, não é? Vamos aprender a ser igreja, pastores, tem muitos aqui. Não é só o Hamilton, tem gente boa de Deus que quer pastorear. Mas vamos aprender a ser ovelha também. De vez em quando a gente vai precisar tomar uma varada de Deus para a gente baixar a bola. Ou até um machucado para que a gente ouça a sua voz. É isso aí que eu queria que a gente pensasse hoje. No final dos dias, o Senhor não vai querer saber se a gente teve o adesivo da Casa da Rocha pregado no para-choque do carro, ou se a gente teve a Bíblia de Genebra para ler, ou quantas pessoas converteram porque a gente pregou. Ele vai querer saber como é que a gente amou. Porque ele diz que os verdadeiros discípulos seriam conhecidos pelo amor com que amassem uns aos outros. Então eu não quero ser conhecido pelas pregações que eu fiz, o pessoal, que achou legal. Quero ser conhecido pelo amor com que eu amo. O Senhor conhece o meu coração. E amar nos nossos dias é ser gente boa de Deus. Amar é o que nos difere dos que em nome de Jesus falam, mas não o conhecem. Deus é amor. A gente discerne quem é discípulo de Jesus não pelas frases que diz ou pela igreja que frequenta, mas pelo amor com que ama. Eu conheço gente que frequenta igrejas boas, mas não é discípulo de Jesus, porque não consegue amar. É o amor com que ama que nos torna discípulos dele. Amém? Então vamos pedir para que Jesus nos ensine a amar o nosso semelhante, porque não é fácil não. Gente, é um saco, mas a gente precisa aprender a cuidar delas. Vamos ficar em pé para nós terminar? Eu quero pedir para você fazer uma oração aí, no seu lugar, por alguém que você tem dificuldade de amar. Posso tocar um som aqui, velho, para fazer um fundo? A gente está terminando e você vai almoçar agora.
Mas eu queria que você pensasse em alguém que você possa melhorar o seu amor por essa pessoa. Pense em alguém aí no seu lugar, no seu filho, seu pai. O Samuca pensa no seu pai, na sua esposa que está longe, está lá em Uberlândia. Gente que Deus nos deu o privilégio de poder deixar a nossa dor do lado para cuidar deles. Eu queria pedir para você aí no seu lugar orar por eles agora. Por alguém que você sabe que está passando dificuldade. E queria que você pedisse a Deus coragem para que, identificado o problema, você possa se compadecer e que você possa agir. Vamos ter um momento assim, na presença do Senhor, com toda a reverência. Quando eu era menino, eu gostava muito dessa música. Quero cantar para vocês. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Senhor Jesus, nosso tesouro não é aqui, nem daqui. Nosso tesouro está em Ti, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor, por favor, nos constranja essa manhã, para que a gente aprenda a cuidar melhor do nosso semelhante, Pai. A sermos missionários, Pai, do Senhor nessa terra. Porque a gente crê, Senhor, que conhecer-te faz-nos melhorar a caminhada, melhora a nossa vida. Então que a gente possa anunciar a Tua salvação, o Teu reino. Que a gente possa dizer que o Senhor nos amou tanto que preferiu morrer do que ficar sem ter a gente contigo no céu. Que as pessoas possam ter essa informação e esse saber como seu maior tesouro. Por favor, meu Deus, ajuda-nos a sermos missionários do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. Gente boa do Senhor na terra para anunciar o Teu Evangelho, Pai. Para repartir o pão e repartir abraços. Para aprender a sermos amigos, Pai. Para aprendermos a ser igreja. Por favor, Pai, ajuda a gente. Eu peço por mim, me ajuda, Senhor Jesus. Eu preciso aprender muito ainda. Eu preciso aprender do Senhor, Pai. Abençoa essa igreja, a Casa da Rocha, aqui em Guarulhos. Que aqui possa ser conhecida como uma igreja cheia de gente boa do Senhor. Gente que amava pra caramba, com o seu coração. Gente cheia de amor no coração. Gente a fim de caminhar junto. Gente a fim de amizade. Gente a fim de compartilhar o pão, sorrisos, abraços, afeto, música, a amizade, a boa companhia, jantares. Por favor, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos transformar em discípulos do Senhor,
conhecidos pelo amor com que a gente ama, Pai. Por favor. É em nome de Jesus que eu